Bom dia mais uma vez, caros. Então, vamos continuar aqui a resolução dos nossos exercícios. Vamos resolver neste momento a questão número 4. Tá? A questão número 4 diz o seguinte: considerando os dados de resistência à tração de fios de juta com ângulo superficial de torção de 15 graus e da matriz de poliéster dados abaixo, calcule a resistência à tração e o módulo de elasticidade esperados de um compósito de matriz poliéster reforçados com fios de juta unidirecionais alinhados a 0 grau em relação ao eixo longitudinal de solicitação do corpo de prova, na direção 1, com 37,5 de fração volumétrica de fibra e 12,3 de porosidade. Escolha justificadamente modelos que melhor se ajustem para calcular as propriedades pedidas. Use a tabela de Casareo, etc., se necessário. Né? Aí aqui a gente tem as propriedades do fio de juta e as propriedades da matriz de poliéster. Algumas coisas a gente tem que ponderar aqui antes de resolver essa questão. Aqui, diferentemente das demais questões, aqui a gente está lidando com fio. Né? E quando a gente fala de fio, nós estamos falando de um feixe de fibras torcidos. Por isso que a gente vai ter sempre o ângulo superficial de torção, olha, 15 graus. Além disso, a questão diz que os fios estão alinhados a 0 grau em relação ao eixo longitudinal. Né? Então, nós temos um caso equivalente àquele que nós já calculamos na segunda questão, em que lá eram fibras, mas eram unidirecionais solicitadas na direção 1. Aqui também, né? Só que ao invés de fibras, são fios. E esses fios têm um ângulo de torção de 15 graus. O nível de porosidade é elevado, né? Então a gente precisa considerar. Se nós olharmos aqui, quando a gente avalia as propriedades, olha, a juta, o que vai nos interessar é isso aqui, olha. Sigma Fu é a tensão última, a tensão de ruptura da fibra. Tá? Alguns autores usam essa nomenclatura, tá? Tensão de ruptura da fibra, a tensão última da fibra, 136,53 MPa. Aqui a deformação de ruptura e aqui o módulo de elasticidade da fibra, 9,38 GB. A matriz, também aqui, olha, tensão de ruptura da matriz, ó, 34,36 MPa. A deformação na ruptura e esse aqui é o módulo de elasticidade da matriz. Muito bem. Né? Vamos lá, nós vamos considerar, eu vou usar o mesmo script que a gente usou para resolver a questão anterior. Mas diferentemente do que nós fizemos em sala, eu vou fazer aqui, eu vou isolar, né, essa primeira questão aqui. Eu vou até colocar aqui, identificar logo. Questão 3. E agora a gente vai colocar a questão 04. Questão 04, olha lá. Então, o que a gente vai fazer para não ter problema de redefinir variáveis? Eu vou selecionar aqui toda a questão 3. Ó. Selecionei. Desci um pouquinho aqui. Pronto. Selecionei toda a questão 3. Cliquei com o botão direito do mouse. Ele vai abrir aqui algumas opções. Eu vou pedir para formatar. E quando formatar, eu vou pedir para comentar. Pronto. O que ele faz, ele vai colocar uma hashtag aqui, ó, duas na verdade, antes de cada linha. E assim ele isola todas as linhas. Então se a gente rodar aqui, olha, ele não vai mais carregar nenhuma variável. Então eu vou rodar, ó. Olha, não carregou mais nada porque as únicas linhas que ficaram ativas agora foi o CLC e o Clearall, tá? Então é uma forma que vocês podem usar para fazer a prova, né? E me enviar, que aí quando eu for fazer a correção eu posso ir habilitando questão por questão, né? Sem que vocês precisem
fazer um outro script. Muito bem. Na questão 4, vamos inicialmente declarar aqui os dados. Quais são os dados que nós temos? Vou fazer esse vídeo mais curto, para não ficar tão longo quanto ficou o outro. Nós temos... Assim, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, né? Para esta turma, eu não passei para vocês modelos para calcular resistência final, como ele pede aqui. Tá? Em turmas anteriores eu sempre passava, mas eu acabei tirando, né, deste curso modelos micromecânicos de cálculo de resistência. A gente vai ver isso só lá nos modelos macromecânicos, por isso não vai ser necessário calcular essa resistência aqui, tá? Então o que a gente vai precisar aqui mesmo é o módulo, a propriedade elástica do material, da juta e da matriz de poliéster. Muito bem, então vamos lá. O que a gente conhece? A gente conhece o módulo da fibra. Qual é o módulo de elasticidade da fibra? 9,38 gigapascal. 9,38 gigapascal. O que mais que nós conhecemos da fibra? Nós conhecemos também o ângulo de torção superficial. Eu vou colocar aqui ANG fibra, ANGF. Quanto vale o ângulo de torção superficial? 15 graus. Muito bem. O que mais que nós conhecemos? Nós sabemos a fração volumétrica de fibras é 37,5. 0,375, 37,5. E o que mais nós sabemos? Da fibra nós sabemos isso. Muito bem. Aí nós vemos que as propriedades da matriz, módulo da elasticidade da matriz, quanto ele vale? Ele vale 1,267 GB. 1,267 gigapascal. Faltou declarar aqui a fração volumétrica de vazios. A fração volumétrica de vazios, quanto ela vale? Ele fala que a gente tem um nível de vazios de 12,3, né? 0,123. Muito bem. Eu tenho o módulo da matriz. E a fração volumétrica de matriz eu vou calcular, né? É igual a 1 menos a fração volumétrica de fibra menos a fração volumétrica de vazios. Vou rodar aqui só para a gente ver se está tudo ok. Muito bem, tem 50,2% de fração de matriz. Então, já temos as propriedades. Deixa eu ver se a gente já tem tudo. Já colocamos todas as propriedades. Vamos agora lidar com os modelos, então. Quando a gente pensa que está trabalhando com fios e nós temos porosidade e temos aqui uma lâmina em que a fibra é unidirecional solicitada na direção do alinhamento da fibra, então restam poucas possibilidades para que a gente calcule essa questão. Vejam que aqui no exercício, deixa eu ver, ele não pede para que a gente faça pelo menos 2 modelos. Lá na hora da prova provavelmente a gente vai pedir, né? Mas aqui essa questão não pede. Tá? Então eu vou usar só um modelo, que é o modelo que vai nos dar a maior precisão. Então olha só, a regra das misturas em tese poderia ser usada, mas nós temos porosidade que é considerável, que já nos impediria, né? Ou geraria uma superestimação de propriedades pelo uso da regra das misturas. Mas a grande questão é que nós estamos usando lá fio, né? E o fio ele não dá a mesma resposta elástica que a fibra. A fibra é mais rígida que o fio. Por isso a gente precisa de um
um modelo que preveja o uso de fio. O modelo de hashing também é a mesma coisa, né? Em tese a gente poderia usar, mas ele vai superestimar. Regra de inversa não dá porque é na direção 2. Medicine não dá. Aliás, Newton não dá. Medicine daria, né? Porque Medicine a gente tem a fibra alinhada na direção 1 e solicitada na direção e prevê a porosidade, mas aí a gente ainda não tem, né, como prever o ângulo de torção superficial. O que nos resta é o modelo de Char. E o modelo de Char nada mais é que o próprio modelo de Madison, né, acrescido dessa porção aqui, que vai levar em consideração o ângulo de torção superficial. Tá? Então, se eu pedisse 2, qual sugeriria que vocês fizessem? Vocês fizessem pelo modelo de Madison e comparassem, né, pelo modelo de Char. Então, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer, então. Vou copiar aqui o modelo de Madison. Nós já colocamos o modelo, já está bem aqui o modelo de Madison. Vou copiar aqui. Vou pegar toda essa parte aqui. Vou colar aqui, olha só. Cálculo do módulo de densidade da lâmina pelo modelo de Madison. Aí vou colocar aqui E1 Madison. Vou aqui declarar neta 0 e neta L aqui. Vai ser igual a 1. Porque está na direção do alinhamento da solicitação. Neta L também vai ser igual a 1, porque as fibras são contínuas e unidirecionais. Né? O resto a gente já declarou. Né? Fração de fibra, módulo da fibra, fração de matriz, módulo de matriz e a porosidade. Tá? Vou tirar aqui e vamos rodar. Bem, nós temos então um módulo pelo modelo de Madison, calculado de 3,1946 gigapascal. Né? Vamos avaliar aqui. A fibra dá uma resposta elástica de 9,38 gigapascal. A matriz em 1,26. Então nós estamos achando aqui em 3,19, o que é coerente, que deve dar aí, né, entre os dois. Muito bem. Né? Vou copiar aqui de volta, olha lá. Então Ctrl C aqui. E Ctrl V aqui. Agora vamos calcular pelo modelo de Char. Que na verdade Char é o modelo mais adequado, já que Char é um modelo que foi desenvolvido a partir do modelo de Madison e prevendo o uso não de fibra, mas de fios. Né? Então, nós temos o ângulo de torção superficial, basta que a gente multiplique pelo quadrado do cosseno. Né? Aí aqui eu preciso fazer mais uma ressalva, olha só. Tanto no MATLAB quanto no Octave, os ângulos eles são dados a entrada deles é toda sempre em radiano. Né? Então, a gente deve entrar com radiano. Mas existe lá uma ferramenta, né? Uma forma de calcular que a gente pode entrar direto com graus. Ao invés de usar cosseno, né, a gente coloca um Dzinho aqui depois do cosseno, dizendo, né, para o programa que a gente vai entrar com o grau, aliás, com o ângulo em graus, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou mudar aqui para achar. Já igual, né? A mesma coisa aqui. Vou colocar só cosseno de quem? Do ângulo de fibra.
âmbito de fibra elevado ao quadrado vezes o restante que a gente já tinha construído, né? O modelo ele muda um pouquinho a nomenclatura, que eles chamam de neta L, neta D, né? Mas essas duas frações aqui cumprem os mesmos papéis de neta 0 e neta L, né? A diferença é que chá ele amplia um pouquinho a abrangência desses fatores, na medida em que ele diz que neta L é o fator de eficiência do comprimento e da interface, né? Que Medicine não faz a interface, né? E aqui é o fator de eficiência da distribuição e orientação do reforço. Mas como eles vão ser, para a gente é indiferente. Eu vou deixar do jeito que está mesmo. Vocês podem declarar neta 0 e neta L novamente, né, para usar aqui. Muito bem. Vou rodar. Pronto. Então, olha lá, né? Pelo modelo de Medicine, deu 3.1946 gigapascal. Pelo modelo de chá, deu 3.0134. Então, é aquilo que eu falei, né? O fio ele vai ter sempre uma rigidez, um módulo de elasticidade menor do que a fibra. Por quê? Porque no fio a fibra está torcida, ou seja, ela já tem um desalinhamento natural, e vocês sabem que toda vez que a fibra está desalinhada, a resposta elástica vai ser menor, né? E aí o modelo de chá consegue capturar, né, este efeito do fato de a gente estar usando fio em vez de fibra e nos dá uma resposta que vai ser menor. Então, é completamente coerente. Aí vocês teriam que justificar que usar o modelo de Medicine, apesar dele não ser completamente adaptado para a situação em casa, e usar o modelo de chá, que é o modelo mais e que melhor prevê as condições de entrada que nós temos no comando da questão, e por isso mesmo o modelo de Medicine superestima em relação ao modelo de chá. Beleza? É isso então, né? Deixa eu parar aqui essa gravação para a gente partir para a próxima. Até mais.